Quero compartilhar com você, para nós iniciarmos, um versículo que eu trouxe como base para a palavra que nós vamos falar hoje. É um versículo que está em Isaías 45, 22, que diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio que é estarmos aqui para ouvir a Tua voz, receber a palavra do Senhor. Te louvamos porque a Tua presença já está nesse lugar. E nós abrimos agora o nosso coração, a nossa mente, para receber da porção que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite, Pai. Que a Tua palavra seja frutífera no nosso coração, que as nossas mentes, nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero trazer para vocês hoje, com base nesse versículo que nós lemos, o quanto é importante nós permanecermos olhando para o Senhor, com uma vida onde nós estamos sempre atentos a ouvir a voz de Deus, atentos a ouvir a direção que Ele tem para nós. Porque nós sabemos que se tem algo que, infelizmente, nós vemos com frequência, é tantos irmãos que às vezes até começam uma caminhada firme com o Senhor, com expectativas no Senhor, mas durante o caminho acabam se distraindo, acabam ficando insensíveis de ouvir a voz de Deus e, principalmente, acabam tomando decisões sem ouvir o Senhor, se distanciando do propósito de Deus para a vida delas. E nós sabemos que a Bíblia fala que tem caminhos que parecem direito aos olhos humanos, mas ao final são caminhos de morte. Por isso nós precisamos crer que o nosso coração, os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Porque nem sempre o inimigo vai tentar nos paralisar através de uma guerra, de uma crise, de uma situação muito difícil. Às vezes ele quer apenas nos distrair, para nos distanciar da voz de Deus, porque uma pessoa distraída acaba tomando decisões sem ouvir o Senhor. E essas pessoas que eu cito aqui não são apenas aquelas que estão lá fora, que estão no mundo, longe da presença de Deus. Às vezes nós mesmos, que estamos aqui congregando, servindo, nós também corremos esse risco de no dia a dia tomarmos decisões sem ouvir o Espírito Santo, sem trazer a presença de Deus para a nossa vida diária, para a nossa casa, para as escolhas que nós fazemos, para as decisões que nós tomamos no nosso trabalho, na nossa empresa. E com base nisso eu quero compartilhar com você uma história que está em Josué 9, onde mostra um exemplo muito claro de um momento em que o povo de Israel sofreu algumas consequências porque eles não ouviram a voz de Deus. Uma decisão que eles tomaram por causa de um momento em que ficaram distraídos da presença de Deus. E isso custou um propósito para eles. Isso custou o alcance de uma promessa de Deus para a vida deles. Mas antes de nós lermos alguns versículos, eu quero contextualizar um pouquinho com você, para você se lembrar o ponto em que Israel estava nessa situação. Todo mundo já ouviu falar das muralhas de Jericó, né? Aquele milagre que Deus fez quando o Senhor deu a direção para o povo rodear a cidade, para o povo tocar as trombetas, gritar, e Deus derrubou as muralhas, e eles conquistaram aquela terra que Deus tinha prometido para eles. E foi algo extraordinário, foi uma vitória incrível. E depois disso, a Bíblia diz que eles foram para outra cidade que Deus também prometeu entregar. E ali eles também conquistaram, eles lutaram e venceram, porque o Senhor estava com eles e principalmente porque eles estavam indo debaixo de uma direção de Deus. E por causa disso, de todas essas vitórias, a Bíblia diz que os povos aos redores começaram a comentar e se preocupar. Nossa, os israelitas estão vencendo tudo. Eles vão acabar entrando também na nossa terra, conquistando a nossa terra. E a Bíblia diz que alguns reis se reuniram para lutar juntos contra o povo de Israel. Mas havia um povo, porém, os gibeonitas, que eles foram astutos. É interessante que a Bíblia usa essa palavra para ele. Eles agiram com astúcia, porque eles perceberam que não poderiam lutar contra o povo de Israel, porque eles tinham um Deus muito poderoso, um Deus que fazia coisas grandes por eles.
Sabe, quando as pessoas olham para as nossas vidas e pensam, realmente, é Deus que está fazendo isso na vida dessa pessoa. É Deus que está fazendo esses milagres, essas coisas tão extraordinárias. E assim era com Israel. Então, os gibeonitas se reuniram para enganar aquele povo. A Bíblia diz que eles reuniram alguns deles, tipo uma caravana, e colocaram roupas velhas, sandálias velhas, comida velha, para que eles chegassem até Josué e dissessem: olha, nós somos um povo muito necessitado, nós viemos de muito longe, nossas roupas estão até desgastadas, e nós queremos fazer uma aliança com você. Faça uma aliança com a gente, nos ajude. E Josué, naquele momento, até olhou para eles, analisou, desconfiou de que eles pudessem estar mentindo, desconfiou de que eles pudessem ser de um lugar próximo ali que Deus prometeu que iria entregar. Mas a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor. E é aqui que eu quero ler com você alguns versículos dessa história. Josué capítulo 9, do verso 14 ao 15, diz assim: os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram um acordo com um juramento. Agora eu quero ler com você alguns versos à frente, depois que Josué fez essa aliança e descobriu quem realmente era aquele povo. Versos 22 a 26 diz assim: Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto. Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa de meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhe parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Olha só o que aconteceu aqui nessa situação. Josué fez uma aliança e a Bíblia enfatizou que ele não consultou ao Senhor. E agora ele não poderia mais conquistar um lugar que Deus tinha para ele. Ele não poderia mais agora conquistar uma terra que Deus havia prometido, porque ele fez uma aliança errada. E lendo esse texto, pensando nessa história, a gente olha para as nossas vidas e vê quantos momentos nós estamos diante de situações em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas por causa de uma distração, por causa de uma aparência, a gente acaba não consultando ao Senhor e entrando em alianças erradas, entrando em situações que nos distanciam da presença de Deus e das promessas de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já recebeu uma promessa, você já recebeu uma palavra profética do que Deus iria fazer. Eu imagino que talvez você começou esse ano fazendo uma lista ali de que seria mais firme com o Senhor, mais constante. Mas por algum momento nós podemos nos distrair e entrar em alianças erradas por não consultar a voz de Deus. E eu quero agora trazer com vocês alguns pontos que nós precisamos ter o cuidado, ter o zelo de não cair, alguns perigos da distração que podem nos distanciar das promessas de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a distração faz você confiar mais nos seus olhos do que na voz de Deus. Josué foi enganado naquele momento, o povo de Israel foi enganado por causa da aparência. Porque eles olharam apenas para a aparência dos gibeonitas. Eles pareciam ser um povo que vinha de longe, eles pareciam ser um povo que estava muito necessitado, parecia que estava tudo bem. Eles até analisaram as evidências, mas eles não perguntaram ao Senhor. E hoje nós também somos tentados a decidir pela aparência do que pode ser um bom emprego, um bom negócio, uma boa amizade, a aparência dos relacionamentos que parecem estar tudo bem, você trazer para a sua casa, você ouvir conselhos, ouvir direções, a aparência de um relacionamento, de uma aliança que você vai fazer com alguém.
E aqui eu quero abrir um parêntese para falar principalmente para você, principalmente jovens, né, que podem estar esperando no Senhor, orando, buscando em Deus por uma aliança, um casamento. Tenham o cuidado de ouvir a voz de Deus e não entrar em alianças erradas. Tenham o cuidado de não comprometer o propósito de Deus para a sua vida. Porque o inimigo sabe que essa é a segunda área mais importante da nossa vida. Depois que nós recebemos a Jesus, a escolha com quem nós vamos nos casar, com quem nós vamos firmar uma aliança, é a segunda decisão da nossa vida. E isso pode comprometer muitas coisas se nós entrarmos em uma aliança errada. Eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, eu via muito das minhas amigas, pessoas até da igreja, todo mundo casando, né? Todo mundo formando uma família. E aquilo quis tentar trazer uma ansiedade no meu coração. Mas eu pensei, Senhor, eu preciso saber esperar com sabedoria e ouvir a voz de Deus. Porque se eu fizer uma escolha movida pela pressão, pela ansiedade, eu posso comprometer aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu decidi esperar em Deus, buscar ouvir o Senhor, e sempre que você escolhe ouvir a voz de Deus, você pode ter certeza que no momento certo, o propósito vai te encontrar. No meu caso, Deus trouxe alguém até de longe, né? Até de outro lugar, mas o propósito me encontrou, graças a Deus. E hoje, olhando para trás, eu vejo que se eu tivesse tomado algumas decisões erradas, algumas decisões movidas pela aparência, pela pressa, eu poderia ter me distanciado ou até atrasado a vontade de Deus para a minha vida, as promessas que Deus tinha para a minha vida. Eu ouvi uma frase esses dias que diz que quando você casa certo, você tem um parceiro de oração, mas quando você casa errado, você tem um pedido de oração. Então é muito importante você ter discernimento espiritual, porque o discernimento vale muito mais do que a lógica humana. Os nossos olhos veem aqui e agora, o que está na nossa frente, né? Mas Deus vê todas as coisas. E é por isso que você precisa receber dele a direção para cada passo da sua vida. Porque quem anda só pela aparência pode ser facilmente enganado. Mas quem anda pela voz de Deus dificilmente vai ser confundido. Então tenha o cuidado de não deixar que a distração te faça ser movido pela aparência, pelo que parece ser certo, pelo que parece ser bom. E aqui eu quero já comentar com você o ponto 2. A distração faz você esquecer o hábito de consultar a Deus. Perceba que o principal problema nessa história foi que Josué e todo aquele povo não consultaram ao Senhor. E olha que eles tinham aprendido isso durante toda a trajetória deles. Lá no deserto, quando eles saíram do Egito, Deus estava dando direções, Deus estava falando com eles. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, quando eles foram conquistar Jericó, o tempo todo o Senhor estava falando com eles, trazendo direções do que eles deveriam fazer, quais as batalhas que eles deveriam entrar. Mas em um momento ali de pequena distração, Josué fez uma aliança que comprometeu uma conquista que Deus tinha para eles, comprometeu uma promessa que Deus tinha para eles. E olhando para as nossas vidas, nós podemos perceber que tem decisões que parecem pequenas, situações que parecem tão simples, que nos fazem até pensar que eu não preciso orar sobre isso. Aparentemente está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso nem levar isso em oração. Mas veja e aprenda com o erro de Josué, porque ele não errou durante uma batalha, durante uma guerra. Ele errou em uma negociação. Ele não errou por falta de força, mas por falta de consultar a Deus, por falta de ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas deixam para consultar a Deus apenas em momentos de crises, apenas em momentos de guerras, de batalhas. Mas a verdade é que Deus quer participar das decisões simples da sua vida. Deus quer participar do seu dia a dia, das escolhas que você faz no dia a dia. Então não espere para ler a Bíblia, para fazer um jejum, uma oração, para ir no monte, apenas quando você estiver enfrentando uma batalha. Convide o Espírito Santo para as decisões simples do seu dia, que você possa entender aquilo que a palavra fala, que o Senhor é um Pai que deseja se relacionar conosco. Ele é um Pai que tem direções para você.
E Ele deseja estar próximo de forma que você possa ouvir a voz dEle e até mesmo o coração dEle. Tem um versículo em Salmo 25, 15, que Davi fala: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de armadilhas. Davi estava falando: eu estou sempre olhando para o Senhor. Tem uma outra versão que fala: os meus olhos se voltam continuamente para Deus. É como se ele estivesse dizendo que mesmo quando ele se distrai por um pouquinho, para de olhar, então ele já olha novamente, porque ele sabe que só o Senhor poderia livrar ele de cair em armadilhas. Porque ele entendeu, e Josué depois disso também entendeu, que deixar de consultar a Deus em pequenas decisões pode gerar grandes consequências. Deixar de ouvir ao Senhor, de consultar ao Senhor e olhar para Ele, pode nos levar a grandes consequências. Então tenham cuidado de não deixar que a distração te faça esquecer o hábito de buscar ouvir a voz de Deus, de buscar ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu quero também compartilhar com você o terceiro ponto, sobre a distração comprometer o propósito de Deus. Depois que Israel tinha feito essa aliança e viram que fizeram algo errado, que fizeram algo que Deus não tinha para eles, já não tinha mais como voltar atrás. A aliança já tinha sido feita e isso atrasou um processo de conquista. Aquela distração de poucos minutos distanciou eles de algo que Deus tinha para a vida deles. E nós sabemos que Deus perdoa. Deus tem misericórdia de nós e Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos de fazer decisões erradas, de entrar em alianças erradas. Nós recebemos o perdão de Deus. Mas existem consequências que em alguns momentos nós temos que lidar. Consequências de decisões erradas, de alianças erradas, de ouvir conselhos errados, que mesmo quando nós nos arrependemos, nós temos que lidar com essas consequências. E pensando nesse ponto, na vida desse povo, pensando nisso nas nossas vidas, eu me lembrei muito também da história de Davi. Eu sei que você já ouviu falar sobre o pecado de Davi com Betseba, quando ele olhou a mulher, ele chamou ela, e depois ele descobre que ela estava grávida. Então ele organizou um plano para que o marido dela fosse morto, e depois disso a criança nasceu, a criança ficou doente. Você vê aquela história e percebe que durante todo esse momento, durante todos esses passos, Davi não buscou o Senhor. É como se ele estivesse distraído de ouvir a voz de Deus. Ele nem sequer pensou, refletiu que ele pudesse estar fazendo algo errado. Ele só tomou decisões sem Deus por causa de uma distração, por causa de uma aparência. Mas existe algo tão precioso nessa história, que nos revela muito do coração de Deus. É quando a Bíblia diz que o próprio Deus teve uma iniciativa de ir até Davi e falar: ei, você está pecando, você está errado, você está em algo que não é o que eu planejei para você. A Bíblia diz que Deus mesmo enviou o profeta até ele para corrigi-lo, para ensiná-lo. E depois disso ele se arrependeu, ele clamou ao Senhor, ele jejuou, ele recebeu o perdão de Deus. Mas ainda assim ele teve as consequências. Aquela criança não sobreviveu. E olhando para isso, nós aprendemos que decisões erradas, distrações erradas, podem comprometer algo de Deus para a nossa vida. Não espere Deus ter que fazer algo grande para chamar sua atenção. Deus ter que te dar uma vitória grande, um livramento grande, para então você perceber que você precisa buscar mais. Imagina em um relacionamento, se você tivesse sempre que gritar com a pessoa para que ela pudesse te ouvir, se você tivesse sempre que fazer algo grande para chamar a atenção dela, para que então ela te ouvisse. Eu tenho certeza que isso ia se desgastando com o tempo. Não é assim que nós queremos nos relacionar e não é assim que Deus quer se relacionar conosco. Ele não quer precisar gritar apenas para você ouvi-lo. Ele quer estar com você de forma que você possa ouvir a voz dele, de que você possa ouvir o coração dele. Então, tenha cuidado com as distrações que podem comprometer o propósito de Deus na sua vida. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você é que o inimigo nem sempre quer destruir você. Às vezes, ele só quer atrasar você.
Os gibeonitas não venceram Israel através de uma batalha, de uma guerra. Eles venceram em uma conversa. Eles venceram em uma negociação. E isso, hoje em dia, é muito atual. O inimigo tenta nos vencer também através do excesso de informações, das redes sociais, das ansiedades, das preocupações, dos excessos de coisas que nós temos para fazer. Se você parar para conversar com algumas pessoas e ver qual que é a maior dificuldade delas em ouvir a Deus, em estar com o Senhor e receber direção de Deus, você vai ver que muitas pessoas vão falar que a maior dificuldade é o cansaço, é o excesso de trabalho, o excesso de coisas para resolver, é o excesso de celular, é o excesso de redes sociais, e acaba não sobrando tempo. Certa vez eu ouvi alguém falar que o inimigo sabe que não vai nos tirar da igreja mais. Ele já sabe que você não vai voltar para aquela vida no mundo que você tinha antes. Mas então o que ele pode tentar usar é a distração, para distanciar a sua mente e o seu coração da voz de Deus. É a distração para que você possa vir e depois, durante a semana, já estar tão envolvido com coisas que você nem sequer se lembra de ouvir ao Senhor. Porque enquanto nós estamos muito ocupados, nós paramos de ouvir a voz de Deus. Enquanto nós não priorizamos buscar o Senhor, separar um tempo de oração, assim como Josué não priorizou buscar a Deus primeiro antes de entrar em uma aliança, nós podemos nos envolver com aquilo que Deus não tem para nós. E pensando nisso, nós podemos até nos lembrar também da vida de Marta, né? Que Jesus chamou a atenção dela, porque ela estava tão agitada, com tantas coisas. E perceba que Marta não estava pecando. Não era um pecado ela organizar a casa dela, ela preparar as coisas para Jesus, para os discípulos que estavam ali. Mas o momento não era aquele. Não era aquele momento que ela deveria estar tão agitada. O momento era de se assentar e ouvir o Senhor, e ouvir a voz de Deus. Talvez o que está nos consumindo não é nem algo que seja um pecado em si, mas são os excessos que nos distraem de nos assentar e ouvir a direção de Deus, ouvir o que Ele tem para nós. Porque nós sabemos que só quem ouve a voz do Senhor, só quem recebe as direções, vai conseguir cumprir o propósito, vai conseguir alcançar as promessas de Deus, vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus um dia falou sobre a sua vida. E na vida de Josué, apesar dele ter tido esse momento de engano, se você continuar lendo a história dele, você vai ver que ele se tornou um homem, um líder muito mais dependente da voz de Deus, muito mais atento ao Senhor. Ele usou aquele erro como aprendizado. Da mesma forma que nós também podemos, em algum momento, ter errado, ter tomado uma decisão sem o Senhor. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos espera com misericórdia. Ele nos espera para nos realinhar para o propósito dEle, para o chamado dEle para as nossas vidas. E com base nisso, eu quero também te ajudar, eu quero também trazer para você coisas que você pode usar, ferramentas em Deus que você pode usar para ser livre das distrações, para não cair em enganos, não cair em mentiras que podem te afastar do propósito de Deus. E a primeira coisa que você precisa ter é uma vida devocional. Uma vida onde você gasta tempo com Deus através da leitura da palavra, através da oração. Porque não tem como você gerar intimidade com o Senhor se você não gastar tempo nisso, se você não investir tempo nisso. E são duas coisas que nós não podemos desprezar, que é a palavra e a oração. Porque se tem um motivo para nós nos vermos tantas vezes fracos na fé, desanimados, frustrados, você pode perceber. Talvez você não gastou tempo suficiente com a palavra de Deus, lendo as promessas que Deus tem para a sua vida, lendo o quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele vai cumprir aquilo que Ele te entregou. Se nós não tivermos raízes na palavra de Deus, naquilo que é duradouro, nós facilmente seremos distraídos, nós facilmente seremos enganados ou vamos ficar frustrados com situações. Nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus. Há um escritor chamado George Muller que ele diz: o vigor da nossa vida espiritual
está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Ou seja, o vigor da sua vida com Deus, do quanto você está forte espiritualmente, do quanto você é fortalecido na fé, na convicção a Deus. Isso diz muito sobre o tempo que você tem gastado lendo a palavra, sobre o tempo que você tem gastado buscando ao Senhor em oração, porque é isso que vai te alimentar. É a intimidade com Deus que vai alimentar você e você vai estar pronto e preparado para enfrentar até mesmo os dias difíceis. Você vai estar pronto para ouvir a voz de Deus diante de uma negociação, diante de uma aliança que você precisar fazer, diante de uma amizade que você trouxer para se assentar na sua mesa, diante das situações e dias maus que puderem surgir. Porque a Bíblia diz que mesmo que o nosso corpo se canse, mesmo que a nossa mente se canse, nós possamos ficar desgastados fisicamente, o nosso espírito, ele se renova dia a dia. Dia a dia, Deus tem um renovo para o nosso espírito. E isso começa na intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração, na busca pelo Senhor. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que não está distante, que não está indiferente a nós. Pelo contrário, a Bíblia fala que se você der um passo para se aproximar do Senhor, Ele também vai dar um passo para se aproximar de você. Ele é um Deus que espera para se relacionar conosco, que espera para nos trazer direções, para nos falar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? 2 Crônicas 16 fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Imagine os olhos do Senhor passando agora mesmo sobre essa cidade, sobre essa igreja, sobre a sua casa, e encontrando o seu coração disposto a ouvir a voz dele. A Bíblia fala que ele vai se mostrar forte para você. Ele vai se mostrar um Deus poderoso na sua vida, um Deus poderoso nas decisões que você precisa tomar. Que você possa colocar isso em prática, entendendo que amanhã, segunda-feira, na terça, na quarta, você não precisa esperar o próximo domingo para receber uma palavra. Você pode diariamente ser fortalecido pela palavra de Deus. Você pode diariamente ouvir através do próprio Deus aquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele tem para você. E a segunda coisa que eu quero que você grave no seu coração, de algo que vai te ajudar a não cair em distrações, a não cair em enganos, é a direção espiritual. Você precisa ser direcionado espiritualmente, porque Deus fala com você lá na sua casa, na sua intimidade, Deus fala com você nos seus momentos de oração, mas Deus também colocou sobre nós uma igreja, uma liderança espiritual para nos ensinar, para nos trazer direções. Deus te deu a palavra para você conhecer a vontade dEle. Deus te deu a oração para que você possa ouvir Ele. Ele te deu já o Espírito Santo, porque se você já recebeu a Jesus, você já tem o Espírito na sua vida. Mas Ele também te deu uma igreja. Ele te deu líderes, irmãos. Ele te deu uma vida em comunhão com pessoas que estão andando no mesmo propósito que você. E você precisa desfrutar dessa oportunidade de ser guardado com conselhos de sabedoria, ser guardado com direções de sabedoria. Porque quem anda sozinho pode ficar mais facilmente distraído, ser enganado mais facilmente, fica mais vulnerável. Mas quem anda com um propósito, com pessoas no mesmo propósito, recebe direção, recebe alinhamento, recebe correção quando é necessário. Na vida de Josué, ele errou por talvez não consultar o Senhor e, quem sabe, não consultar também as pessoas, os sábios que tinham ali ao redor dele. Nós precisamos ter o zelo de preservar a comunhão com os nossos irmãos, com a liderança que Deus colocou sobre nós, com os conselhos que Deus muitas vezes vai usar o seu líder para te trazer. Você precisa alimentar isso através da vida em igreja. Com certeza, através do seu life group, você vai conseguir se aproximar de mais pessoas de uma forma mais íntima.
Você vai poder ouvir testemunhos de pessoas que vão te edificar e também compartilhar os testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque o que Deus está fazendo em você também vai abençoar alguém, também vai edificar alguém. Você tem a igreja, o servir, você tem um discipulado, que é uma ferramenta tão poderosa que o próprio Jesus deixou para nos alinhar, para nos ensinar, nos trazer direções que vão nos guardar no propósito de Deus. E algo que me chamou muita atenção desde que eu comecei a congregar aqui na Paz Church foi o quanto nossa igreja zela pelo discipulado, pelo cuidado com as pessoas. Eu me lembro que em um dos primeiros discipulados que eu e o Fernando tivemos com o pastor Fábio, eu falei para ele: amor, eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu não estou passando por nenhuma crise agora, eu não estou enfrentando nenhuma batalha, nenhuma guerra, o que eu vou trazer para esse discipulado, né? Mas foi tão maravilhoso que o pastor sentou com a gente para compartilhar a palavra, para nos ensinar sobre ter uma vida devocional, nos ensinar sobre a oração, sobre a leitura. E isso me chamou tanta atenção, porque eu entendi que nós precisamos disso para uma prevenção também. Você não precisa esperar para buscar uma oração, um conselho, uma ajuda de um irmão, só quando as coisas já estiverem muito difíceis, só quando você já estiver enfrentando alguma crise. Você pode gastar esse tempo de ensino, de edificação, para prevenir o seu coração de cair em enganos, para prevenir o seu coração de ser enganado, talvez, por conselhos que você tem recebido de outras pessoas, por coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Então, quem preserva esses ensinamentos, quem preza pela direção espiritual, pela vida em igreja, está guardado, está mais seguro de cair em tentações, de cair em enganos, de cair em coisas que podem te distanciar da presença de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. E eu quero agora já ir concluindo com você, e o louvor pode subir. Eu quero agora que você se lembre dessa história dos gibeonitas e faça uma comparação com a sua vida, com aquilo que você tem passado ou com propostas que talvez você já recebeu. Josué e o povo de Israel erraram por causa de uma aparência de algo que parecia ser certo, por causa de uma aparência daquilo que parecia não ter problema algum, e não consultaram o Senhor. Da mesma forma, o inimigo tenta nos fazer errar através de aparências, de propostas que parecem ser boas, de escolhas de relacionamentos que parecem ser bons, tudo para nos deixar insensíveis à voz de Deus, para nos distrair de buscar ao Senhor, de ouvir o que Deus tem para nós. Mas eu quero que você saia daqui hoje também convicto de que Deus espera para te realinhar com o propósito dEle. Se você se lembra de situações da sua vida em que você fez uma aliança errada, ou que talvez você esteja vivendo uma consequência de algo que você escolheu sem o Senhor, que você possa ter a certeza de que o seu Deus, o seu Pai, Ele espera para te realinhar com a vontade dEle. Ele espera para te conduzir novamente para aquilo que Ele tem para a sua vida. Nós falamos aqui sobre Davi, e todo mundo sabe que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E foi o próprio Deus que deu esse título para ele, não foi alguém que falou. Foi o próprio Deus que disse: achei Davi um homem segundo o meu coração. E olha que ele teve falhas. Muito da história dele é reconhecida pelos erros que ele teve. Mas o que caracterizou ele como um homem de Deus é que ele sempre se voltava para o Senhor. Ele sempre voltava para o propósito. Ele não desistia de buscar a Deus.